pastor Cômodo vai pregar para nós aqui no acampamento. É assim que Deus quis, oportunidades vêm e vão. E eu queria então, antes de passar a palavra para ele, lembrar você disso. Não deixe que nada lhe distraia. Não aceite conversinha ou qualquer coisa. Coloque seus olhos fixos no céu que Deus trouxe para ser o instrumento dele para nos falar. Abra bem os ouvidos, sua alma, seu coração. Vamos aproveitar e esperar que Deus, por sua grande infinita misericórdia, possa nos falar de modo especial, quem sabe nesta derradeira oportunidade para você que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Deus, então, por sua graça, possa nos abençoar. Nomba na isa mukuswendelela Agora que chegamos na minha última mensagem, defo okuwomfya inonshita kulandako amashibuyamo eu gostaria de usar essa oportunidade para deixar o meu adeus. kyandetela nsansa sana Foi um grande prazer estar aqui no meio de vocês, okuba pamo naimwe mwebakwata ekitemu. Vocês são pessoas muito carinhosas e amigáveis. Ekyo ntemwa lyonse fye okwisa okuba naimwe Esse é um dos motivos porque eu sempre anseio okwisa mitandalela mu Brazil. por minhas visitas ao Brasil. Lipepo lyandi lelo E é minha oração ao Senhor okwebati amashiwi yantumiretele okufuma kulilesa que as mensagens que Ele me ajudou a entregar a vocês yanga myafwilisha sana tenham sido edificantes para todos vocês. ndepepa okwebati ubushiku bumo E eu rogo para que um dia nkomfwa okwebati okubuuka nakukitika pakati kenu eu possa saber, escutar que um verdadeiro avivamento aconteceu aqui. mulili ibungwe ili nono ili plipano Começando por esse pequeno grupo que aqui se encontra, pantu namwibikichapo okusumina mwishibwi yakwalesa pois vocês creram na mensagem do Senhor que foi entregue para vocês. n'okubomberapo okwebati mu myoyo enu fichitike. E não só receberam, mas como agiram e tomaram atitude com relação a ela. Amen. Amém. That was a little bit of my wife's language in Zambia. Estava em inglês aqui, viu, irmão? Foi por isso que eu sabia. Oh, sorry. Desculpa aí, irmão. Vocês estão falando, eu nem trazi para vocês. Essa língua que ele falou é a língua da esposa dele, lá na Zâmbia. Obrigado, pastor. I decided to use my wife's language rather than mine Eu preferi usar a língua da minha esposa do que a minha, because it sounds a little more friendly. porque é um pouquinho mais amigável, é mais bonitinha. My own language is meant for the police and for the army. A minha língua, ela foi feita para a polícia e para o exército. Okay, we finally coming to the end of our series of messages. Bom, nós finalmente estamos chegando ao final da nossa sequência de mensagens, nossa série de mensagens, On the subject of true revival. no assunto de verdadeiro avivamento. It is one of those subjects that always leaves me feeling
I have not done my best. Esse é o tipo do assunto que me deixa com o sentimento de que eu não dei sempre o meu melhor. It is because revival is about the glory of God. É porque avivamento está intimamente ligado com a glória de Deus. And who is able to describe that glory? E quem é capaz de descrever essa glória? It is completely impossible. É completamente impossível. The most we can do is to try and describe something of it. O que nós podemos fazer, o máximo que podemos fazer é tentar descrever um pouco dessa glória. But at the end of the day, it is best experienced rather than described. Mas no final do dia, no final de todo o processo de explicação, ela é muito melhor quando ela é provada. And when you read books on revival, E quando nós lemos livros a respeito de avivamento, you think you are dreaming você acha que você está sonhando. as you are hearing of thousands of people genuinely coming to faith in Christ. Quando você começa a ler e ver que milhares de pessoas estão genuinamente chegando à fé em Cristo Jesus. And as you hear of God's people having a real passion for God, E aí nós começamos a perceber que as pessoas de Deus estão tendo uma verdadeira paixão por Ele, por Deus. to the point of sacrificing greatly for His honor. Ao ponto, amando tanto a Deus ao ponto de cometerem grandes sacrifícios para o seu Senhor. But with all the struggle we have had, we must now conclude. Mas agora, apesar de todas as lutas, de tudo o que passamos, nós precisamos concluir. And again, I'll ask our brother to read Matthew chapter 9, verse 35 to chapter 10, verse 1. E novamente vamos abrir a Escritura no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38 e versículo 1 do capítulo 10. Diz a Escritura: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. We have spent the last 5 sessions in this passage of Scripture. Nós passamos os últimos 5 cultos estudando profundamente essa passagem da Escritura. Allow me to just quickly summarize what we have learned together. E permitam agora a gente fazer um pequeno resumo do que nós já vimos. First of all, I said that there were many ways in which I could have approached this subject. Logo no início, primeiramente, eu falei que haviam diversas formas com as quais eu podia ter abordado esse assunto. I could have used an Old Testament passage that is promising revival. Eu poderia ter usado um texto do Velho Testamento que está prometendo o avivamento. I could have used an Old Testament passage that is describing revival. Eu também poderia ter usado um outro texto do Velho Testamento que descreve o avivamento. I could have gone to the book of Acts and shown you something of times of revival. Eu poderia ter ido agora para o livro de Atos e descrever para vocês o que é o avivamento. But I preferred to come to these words of the Lord Jesus Christ. Mas de todas essas passagens eu preferi utilizar essas, que são palavras do Senhor Jesus Cristo. You will recall that I said this is not normally seen as a passage on revival. Vocês devem lembrar que eu falei que esse texto não é normalmente utilizado como um texto para se falar de avivamento. It is often used to challenge people about missions work. É geralmente utilizado para desafiar as pessoas para engajarem-se no ministério de missões. But I said to you that it, in fact, is closer to the challenge of revival than missions. Mas eu falei para vocês também que o ministério de missões, o desafio de missões está muito próximo, está muito intimamente ligado com também o desafio de avivamento. We saw, for instance, that if we are to appreciate revival, we must
be like the Lord Jesus Christ. Depois nós vimos que se nós vamos apreciar, desejar avivamento, nós precisamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. We saw two things that were true concerning the Lord Jesus Christ. Nós vimos duas coisas que estavam verdadeiramente preocupando o Senhor Jesus Cristo. First of all, he was in contact with the living God. Primeiramente, Cristo estava em contato íntimo com o verdadeiro Deus, com o Deus vivo. And secondly, he was carrying out the mission of God in the world. E depois, em segundo lugar, ele estava levando, cumprindo a missão de Deus aqui na Terra. And I said that if we are to appreciate revival, those two things must be true about us. E eu entendo que se nós vamos apreciar, desejar avivamento, essas duas verdades têm que ser aplicadas em nós também. We must be spiritually alive. Nós precisamos estar espiritualmente vivos. And we must be busy about the Master's work. E também nós precisamos estar ocupados com o trabalho do Senhor. It was while Jesus was doing all this that he saw the crowds and cried for help. E foi exatamente durante essas duas atitudes que Jesus viu as multidões e chorou porque elas eram incapazes. We went on to see the means that God uses to bring about revival. Depois nós começamos a analisar os meios pelos quais Deus traz avivamento. Jesus asked the disciples to pray. Jesus pediu aos discípulos para que orassem. And we said that we need to pray for revival. E então concluímos, dissemos que nós precisamos orar por avivamento. We don't organize revival, we pray for it. Nós não fabricamos um avivamento, nós oramos por ele. And then we also went on to see the specific prayer requests. E depois nós caminhamos em frente para ver qual é o pedido específico dessa oração. And it is that God might send forth workers into his harvest field. E o pedido é que Deus deve enviar trabalhadores fiéis para trabalharem na sua seara. And when we studied these words, E quando nós estudamos esses textos, essas palavras, we saw that these workers in the harvest field nós percebemos que esses trabalhadores que estão no meio da seara are God-centered gospel preachers. são pregadores que pregam um evangelho centrado em Deus. And we saw that when you look across church history, Então, nós percebemos que quando nós olhamos, observamos através da história da igreja, you will always find that revivals were associated with God-centered gospel preachers. nós vamos perceber que essa realmente é a verdade, que Deus sempre utilizou para trazer avivamento à igreja pregadores centrados na palavra de Deus. It was not just some feeling in the air that is mysterious. Não é simplesmente um sentimento misterioso que está aí no ar. They were anointed servants of God who were having this effect upon society. Existiram pregadores ungidos por Deus que trouxeram esse efeito, a quem Deus utilizou como instrumento para trazer esse efeito à igreja. And then in the last two sessions, E aí, nos dois últimos cultos, we've also looked at the fruit we should expect when revival breaks out. nós também percebemos, demos uma ênfase nos frutos que devem acontecer, brotar na igreja quando o avivamento acontece. The first was a high level of conversions. O primeiro fruto é um nível muito alto, uma grande quantidade de conversões. Whereas at one time we're having 1 or 2 conversions in a month, Onde antes havia 1 ou 2 conversões durante um mês, now we're having hundreds and thousands of conversions in a month. agora está tendo centenas e milhares de conversões em um único mês. And these are real converts. E esses são genuinamente convertidos, verdadeiramente convertidos. People whose testimonies can even be seen in the community. Pessoas cujo testemunho de vida podem ser facilmente vistos no meio da congregação. Then the other fruit of revival which we saw yesterday E aí outro fruto do avivamento que nós vimos ontem is a heightened level of spirituality in the church. é o aumento do nível de espiritualidade dentro da igreja. We saw that it is because of God's presence being
felt in the midst of his people. Nós vemos que isso se dá por causa do sentimento profundo da presença de Deus no meio do seu povo. And it makes Christians have a growing passion for godliness. E essa presença de Deus no meio do seu povo faz com que o povo de Deus tenha um sentimento muito mais ativo, um desejo muito maior de ser semelhante a Deus. And it also makes Christians want to live for God. E aí faz também esses mesmos cristãos quererem viver totalmente para Deus. And so they serve God sacrificially, E aí eles servem a Deus de uma forma sacrificial. producing a real effect upon the society. E essa vida produz um efeito grandioso no meio da sociedade. So those are the things that we have learned so far. Essas são, portanto, as coisas que nós aprendemos até agora. Now we are concluding our subject. Agora nós estamos fechando o nosso assunto. And as we do so, I want us to deal with what we should be doing while we are praying for revival. E agora que nós estamos chegando ao fim, eu gostaria de tratar com vocês sobre o que é que nós devemos estar fazendo enquanto esperamos por avivamento. We have talked about revival this weekend. Nós falamos durante esse feriado sobre avivamento. We have said let us pray for revival. Nós temos insistido na questão de orar por avivamento. We've said let's ask God for spirit anointed, God-centered gospel preacher. Nós temos dito também para pedirmos a Deus para que envie pregadores ungidos e centrados na palavra de Deus. Obviously, if God is to do it today, we should praise Him for it. E aí, se Deus decidir pela sua majestade e pela sua soberania fazer isso hoje, nós devemos louvar a Ele. But what if for the next 6 months, 1 year, we are still praying? Mas o que é que acontecerá se nos próximos 6 meses ou até no próximo ano nós ainda continuarmos orando? 5 years, 10 years, we are still praying. 5 anos, 10 anos se passaram, nada aconteceu e nós continuamos orando. And revival has not come. E o avivamento durante todo esse tempo de oração ainda não aconteceu. What should we be doing in the meantime? O que é que nós devemos fazer nesse meio tempo? Or putting it another way, Bom, colocando de uma outra forma, we said that God is sovereign in revival. nós estudamos e percebemos que Deus é soberano com relação ao avivamento. It's not that once we have done the right things, automatically revival will come. No! Não é porque nós vamos fazer as coisas certinhas na sua ordem correta que o avivamento vai vir. Não, isso não vai acontecer. What we do is to beg Him, to plead with Him. O que nós podemos fazer, o máximo que podemos fazer é implorar a Ele, é rogar a Ele. Now, if He is holding back His blessing, what should we be doing in the meantime? Agora, se a vontade do Senhor é de segurar a sua bênção de avivamento, de não entregá-la logo, o que é que nós devemos fazer nesse meio tempo? And again we go back to this passage of Scripture. E mais uma vez nós voltamos ao texto da Escritura. Because you have to appreciate that between the time Jesus was saying pray, Porque nós temos que perceber que no meio tempo em que Cristo falou para os apóstolos, orem, and the time when Pentecost finally took place, e até o momento em que o Pentecostes lá em Atos aconteceu, it was not the following day. não foi o dia seguinte. There was a great period in between. Houve um grande período de tempo entre esse texto e o texto de Atos. What was Jesus doing? O que é que Jesus estava fazendo nesse período de tempo? What did Jesus want his disciples to be doing? O que era que Jesus estava querendo que os discípulos fizessem nesse meio tempo? And I want us to learn from his example. E eu gostaria que nós aprendêssemos hoje a respeito, através do exemplo de Cristo. And let's take his example very, very seriously. E nós precisamos levar esse exemplo muito, muito a sério. Let's take his example as a real challenge to us. Nós temos que levar esse exemplo como um verdadeiro desafio para nós. Remember, he saw the crowd Lembre-se que ele viu as multidões. and he felt the helplessness. E ele sentiu que não poderia sozinho fazer todas as coisas. And yet he goes on to do something, we should do the same. Mas aí, se ele vai proceder em fazer alguma coisa, nós devemos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo. And that's the reason why I have asked our brother to read up to chapter 10 and verse 1. E foi exatamente por isso que nós lemos até o versículo 1 do capítulo 10. Where the
Bible tells us that Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. E é exatamente nesse texto que diz o seguinte, lendo a Escritura. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. I want us to begin by saying what Jesus did not do. Eu gostaria de começar analisando o que Jesus não fez. Because sometimes when you begin by putting aside what he did not do, we prepare ourselves to look at what he did. Sabe, quando nós começamos a analisar o que Jesus não fez, nós começamos a preparar o nosso espírito, o nosso coração para entender o que foi que ele fez. Jesus did not simply sit back and wait for the answer to the disciples' prayers. Percebam que Jesus simplesmente não se senta e fica aguardando pela resposta de Deus para a oração dos discípulos. He didn't say, well, since I have told the disciples that let's pray, that's all we need to do. Ele simplesmente não diz, olha, bom, agora que eu já disse para os discípulos orarem, vamos sentar e vamos esperar, porque isso é tudo que se tem para fazer. After all, we are praying. Afinal de contas, nós estamos orando. Nobody can tell us that we are doing nothing. We are praying. Ninguém pode chegar para a gente, apontar o dedo e dizer, vocês não estão fazendo nada. Claro que estamos, nós estamos orando. Jesus did not end there. Jesus não parou aí. Neither did he simply start complaining about the terrible situation around him. Nem muito menos Jesus começou a reclamar, a ficar reclamando a respeito da situação que estava circundando. He didn't sit there and start crying about how bad Israel was now. Ele não sentou ali naquele momento e ficou reclamando, lamentando, como Israel é ruim. And comparing it to those glorious days in the days of David and in the days of Solomon. E aí, no meio desse lamento, Jesus não ficou comparando Israel ao tempo de Davi, ao tempo de Salomão, onde eram os tempos gloriosos da nação. That is not what Jesus was doing. E isso não foi o que Jesus fez. And yet, let us face it, that is what most of us are guilty of. E ainda, deixe-me insistir nesse assunto, esse é um dos maiores pontos que nós somos culpados. That is all that we end up doing. Isso é tudo o que nós terminamos por fazer. We look at the crowds Nós olhamos as multidões that are living in moral degradation and sin, que estão vivendo em profunda degradação moral e pecado, and we retreat into our small holy huddles. e aí nós nos recuamos e ficamos no nosso grupinho santo, no nosso grupinho de santidade, ali isolados. Where we spend our time praying Onde nós gastamos todo o nosso tempo orando. and simply crying about the bad times in which we are. E simplesmente lá lamentando e chorando a respeito dos tempos maus que estão nos sobrevindo. And somehow we feel that we are doing the right E thing de alguma forma, nós no meio dessa atividade pensamos que estamos fazendo a coisa certa. because we are praying. Porque nós estamos orando. We feel we are not just sitting back, we are praying. Nós sentimos que nós não estamos simplesmente sem fazer nada. Nós estamos orando. And also we are talking to one another about the bad times in which we are. E aí continuamos falando uns com os outros a respeito. Puxa, mas que tempos horríveis nós estamos vivendo, né? The terrible preaching that is there today. Mas que pregações mais medíocres que estão sendo pregadas por aí hoje em dia. The immorality inside the church and outside the church. E continuam reclamando a respeito da imoralidade. Mas que imoralidade existe hoje na igreja e ainda muito mais fora da igreja. The terrible state spiritually of the world and of the church. Reclamando a respeito do estado espiritual, do mau estado espiritual dentro da igreja e também no mundo. And that's all we are doing. E é isso que tudo que nós estamos fazendo. Jesus was not like that. Jesus não era assim. That's where I want us to begin. Jesus was not like that. É exatamente aí que eu gostaria de começar. Jesus não foi assim, ele não agiu dessa forma. And therefore we too should not be like that. E portanto nós também não podemos agir assim. There's something terribly wrong with the
the church when it withdraws into a small club. É exatamente uma atitude totalmente errada quando a igreja recua e se resume à sua pequena nuvem de crentes. Where all you are doing is praying together and comforting one another. Quando tudo que a igreja está fazendo é orando juntas e confortando, dando tapinha nas costas uns dos outros. Waiting for the day when God will rain salvation from heaven. Esperando pelo dia que Deus irá chover salvação dos céus para o mundo. Jesus did not do that. We should not do that. Se Jesus não procedeu assim, nós também não devemos proceder assim. What then did Jesus do? Mas então o que foi que Jesus fez? Well, we have seen first of all in Matthew chapter 10 rather. Nós vimos prontamente no versículo 1 do capítulo 10. Let us also see a parallel passage in Luke chapter 10. Também existe uma passagem paralela em Lucas capítulo 10. The first 3 verses. Os primeiros 3 versos de Lucas capítulo 10. Texto conhecido como a Missão dos 70. Diz a Escritura: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. In these 2 passages of Scripture, Nesses 2 textos da Escritura, it is very clear that Jesus is concerned about this large harvest. é muito claro que Jesus está muito preocupado com essa grande colheita. He's concerned about this great crowd. Ele está preocupado com essa multidão de pessoas. And he describes it in terms of the lack of workers. E aí ele descreve esse problema como a pouca quantidade de trabalhadores. In both passages, he is saying to his disciples, pray Em ambas as passagens, em ambos os textos, Jesus está dizendo aos seus discípulos: orem. that God will send laborers into the harvest field. Orem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. But you also notice that in both passages, Mas nós também percebemos que em ambas as passagens, Jesus organizes his disciples Jesus organiza os seus discípulos into evangelistic teams em times para a evangelização and sends them out e os envia to go and preach the gospel. para irem no meio dessa multidão e pregar o evangelho. In other words, he does what he can in the situation. Em outras palavras, ele faz aquilo que ele pode fazer diante dessa situação. Now, granted, in the Matthew passage, he also gave them extraordinary powers. Agora, de forma muito específica, no texto de Mateus, ele dá aos seus discípulos poderes extraordinários, So that they were able to perform miraculous works. para que eles possam fazer atos miraculosos. It was clear that he was seeking to use them to announce the coming of the Messiah. E fica claro que eles estavam utilizando esses atos miraculosos para proclamar a vinda do Messias. Because the Old Testament had clearly predicted that the coming of the Messiah would be with a lot of miracles, signs and wonders. E isso aconteceu porque nos textos do Antigo Testamento que prediziam a vinda do Messias, essa vinda estava predita com grandes milagres acontecendo no meio do povo. But you see, Jesus' chief interest was not simply healing sick bodies. Mas percebam que a principal preocupação de Cristo não era simplesmente em curar o corpo, as doenças das pessoas. It was the healing of the human soul. Mas era a cura da alma do ser humano. That was what his chief interest was. Isso era o que ele estava principalmente preocupado. And therefore we see from Luke 10 that he was sending them out to preach the good news. E aí nós vemos de Lucas capítulo 10 que eles estavam os enviando para que pregassem as boas novas. That they should tell the people that the kingdom of God is near. Que eles deveriam pregar para as pessoas que o reino de Deus estava chegando, estava próximo. So that the people can repent and turn to the Messiah. De forma que por essa chegada as pessoas se arrependessem e olhassem agora para o Messias. So although there were so many people, Então, ainda que tivessem tantas pessoas, there was such great crowds, uma multidão tão vasta, Jesus
was doing what he could to bring the people to himself. Cristo estava fazendo tudo o que ele podia para trazer essas multidões a si. It's very clear that both Matthew chapter 10 and Luke chapter 10 are on two different occasions. É muito claro que o capítulo de Mateus 10 e Lucas 10 acontecem em situações muito diferentes. Because in Matthew chapter 10, he is dealing with the 12 disciples, Porque em Mateus, no capítulo 10, ele está lidando com os 12 discípulos, who are later referred to as apostles. que mais tarde vão ser chamados de apóstolos. But when you go to Luke chapter 10, he's dealing with the 72 that he was sending out. Mas quando você vai lá para o capítulo 10 de Lucas, ele está lidando com os 70 que foram enviados. What it meant is that for Jesus, this was not a one-off event. Isso mostra que Jesus não era simplesmente aquele que se preocupava com um só evento. It was an ongoing approach in his life and ministry. Mas era um procedimento padrão em todo o seu ministério. That of organizing his disciples into evangelistic teams. E o padrão é esse, de organizar os seus discípulos em times de pregar o Evangelho. And sending them out ahead of him into the towns and cities. E uma vez que esses grupos estavam reunidos, enviá-los para que pregassem o Evangelho nas cidades e nos arredores. And that is what we also should be doing. E é isso que nós também devemos fazer. We should engage this same morally degraded and sinful world Nós precisamos abordar esse mundo imoral e pecador with the gospel of the Lord Jesus com o Christ. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. We should organize ourselves as believers Nós precisamos organizar a nós mesmos como crentes, to be involved in the great work of reaching lost souls. como crentes que estão envolvidos no grande trabalho de resgatar almas perdidas. If we only have 12 believers, E se nós só temos 12 crentes, we should organize them to reach the world. nós devemos organizar esses 12 para alcançarem o mundo. If we've got 72 believers, E se nós temos 72 crentes, we should organize them to reach the world. e nós devemos organizar também 72 para alcançarem o mundo. If we have 200 E believers, se nós temos 200 crentes, we should organize them to reach the nós world. também devemos organizar os 200 para alcançarem o mundo. It doesn't matter what resources we have on our hands. Não importa a quantidade de recurso que nós temos em nossas mãos, We should follow the example of the Lord Jesus Christ. nós devemos sempre seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. To use all the avenues available Para usar todas as ruas, os caminhos disponíveis to reach the world with the gospel. para alcançar o mundo com o Evangelho. Now, this is one area that I'm very concerned about. E olha, percebam que essa é uma área que eu estou muito preocupado. Because especially those of us who are reformed, Porque muitas vezes, especialmente nós que temos a teologia reformada, que somos reformados, the tendency is to simply talk about this thing a tendência é simplesmente ficar falando dessas coisas. within the four walls of our churches E o pior, falando dentro das 4 paredes da igreja. and at pastors' meetings. Ou então dentro de encontros de pastores. But when you go out there in the world, Mas quando essas pessoas vão lá no mundo, you find that we are not organizing ourselves to reach the world. percebe-se que nós não estamos nos organizando para alcançar esse mundo. We are absent in the world. Nós estamos totalmente ausentes do mundo. And sometimes you ask pastors at pastors' meetings, E de repente, muitas vezes você pergunta a outros pastores nesses encontros de pastores: why are you not organizing God's people to reach the por world? que você não está organizando o povo de Deus para alcançar o mundo? And they say, well, I preach to them that they should reach the world. Sabe, e a resposta é: mas sabe o que eu faço? Eu prego para eles que eles devem alcançar o mundo. It's one thing to preach to people. Uma coisa é pregar as pessoas. It's another thing to organize them. Outra coisa é organizá-las.
Jesus here was not just preaching to the disciples, Jesus aqui não só está pregando para os discípulos, telling them you must be winning souls. dizendo para ele, vocês têm que ganhar almas. You must be going out to win souls. Vocês têm que ir lá para fora e ganhar almas de lá. You must be speaking to your friends about me. Vocês têm que estar pregando o evangelho aos seus amigos a respeito de mim. You must be speaking to your relatives about me. Vocês têm que estar falando para os seus parentes a meu respeito. No, the Bible tells us he organized them. Não é isso que Jesus está fazendo. A Escritura nos diz que Jesus está organizando-os. He organized them. Ele os organiza. He sent them 2 by 2. Ele manda esses discípulos 2 a 2. He said, you and you go this way. Ele diz, você e você, vá por aqui. You and you go this way. Você e você, agora vá por aqui. He organized them. Ele os organizou. He also trained them. Ele também os treinou. He said, when you go to a home, this is the way you should go about it. Ele diz para eles, olha, quando vocês chegarem em uma casa, é dessa forma como vocês vão se comportar. Talk to those people to welcome you into their home. Diga aquelas pessoas para que recebam vocês bem nas suas casas. And if they welcome you, stay there. E se eles receberem vocês com alegria, com felicidade, fiquem lá. If they don't welcome you, dust your shoes and go on. Se eles não receberem vocês, batam o pó das suas sandálias e vão embora. Don't take too many things with you. E não levem muitas coisas com vocês. Go about in a very simple way. Vão pregar o evangelho de uma forma muito simples. He trained his disciples. Jesus treinou os seus discípulos. He taught them how to go about the work. Jesus os ensinou como eles deveriam ir para o mundo. In that way, he equipped them for service. E dessa forma ele os equipou para executar esse serviço. But you find that we tend to simply preach to believers. Mas perceba como algumas vezes nós tendemos a somente pregar para os crentes. That they should win souls. Que eles devem pregar o evangelho. We are not organizing. Mas nós não os estamos organizando. We are not developing an army for Jesus. Nós não estamos desenvolvendo, criando um exército para o Senhor Jesus Cristo. And there we are failing. E aí é que nós estamos falhando. In the end, we are not engaging the world. No final, nós não estamos conseguindo alcançar o mundo. And as the world is getting worse and worse in sin, e aí o mundo continua ficando cada vez mais pior em relação ao pecado. We are getting further and further away from them. E nós continuamos nos distanciando cada vez mais desse mundo. And praying together. E só orando juntos. That God will change the situation. E clamando a Deus que Ele mude a situação. That God will send revival. Crendo que Deus vai enviar o avivamento. It is not the way Jesus did it. Essa não é a forma como Jesus. That is not the way Jesus did it. Essa não é a forma com a qual Jesus fez. Jesus organized his army. Jesus organizou o seu exército. And he sent them out. E os enviou. And he also went out. E ele também foi com eles. That is the challenge that comes to us. Esse é o desafio que se coloca diante de nós hoje. We need to repent of failing to go out to reach the world. Nós precisamos nos arrepender profundamente por essa falha de não sairmos para o mundo. We need to repent of failing to do our work. Nós precisamos nos arrepender profundamente por estarmos falhando em fazer o nosso serviço. Because what we are saying to God, porque muitas vezes o que estamos dizendo para Deus, is that God, until you come and do the work, we will not do the work. O que nós estamos dizendo para Ele é, ó Deus, se o Senhor não vier para fazer o que o Senhor deve fazer, nós não vamos lá para fora pregar. God is saying it's supposed to be the other way around. Deus está dizendo, vocês deveriam estar em todos os lugares pregando. Attempt great things for God, expect great things from God. Fazendo grandes coisas para o Senhor e também esperando que o Senhor, faça grandes coisas no meio de nós. Go and do the work and I will be with you. Vão e façam o trabalho e eu estarei com vocês, diz o Senhor. Not me going out first and then you following me behind. Não sou eu, diz o Senhor, que devo sair primeiro e vocês me seguindo atrás. That's what Jesus was doing here. Foi exatamente isso que Jesus estava fazendo aqui.
And that's why we also read chapter 10, verse 1. E é exatamente por isso que nós também lemos o versículo 1 do capítulo 10. Immediately after saying, pray, Exatamente após ele dizer, orem, he calls his disciples. ele chama os seus discípulos para si He organizes them to do work. e os organiza para fazer o trabalho do Senhor. Out of this, we learn at least 2 lessons. Desse exemplo, nós aprendemos pelo menos 2 pontos. And they are very important lessons. E essas lições, esses dois pontos, 2 lições são muito importantes. The first is this, A primeira lição é essa. that a lack of revival is not an excuse for laziness. O primeiro ponto é que a ausência de avivamento não é desculpa para preguiça. A lack of revival is no excuse for us to be inactive. A ausência de avivamento não é uma desculpa para que nós estejamos inativos. There are too many Christians Existem crentes demais who think that they are justified in doing nothing que pensam que eles são justificados, que eles se justificam por não estarem fazendo nada, because the work is too big. porque o mundo é grande demais. The crowds are too big. As multidões são muito grandes. They say, what can I do? Look at this big work. E aí eles vão dizer, mas olha o que eu posso fazer, olha para esse grande trabalho que tem que ser feito. I'm the only Christian in this school. Eu sou o único cristão que está lá estudando na minha escola. I'm just with a few other Christians in this college. Ou então eu tenho até um outro pequeno grupo de cristãos comigo na minha faculdade. There are very few of us in this neighborhood. Mas dentro dessa comunidade nós somos muito poucos. There's nothing we can do. Não tem nada que nós possamos fazer. That's not true. Isso não é verdade. That's not true. Isso não é verdade. The thinking that, it's like trying to make a hole in a hill using my hands is not true. Sabe, eles pensam que é como se nós quiséssemos cavar um túnel de um monte a outro com as nossas próprias mãos, sem instrumentos nenhum, mas isso não é verdade. But you see, this kind of thinking makes Christians sit back. Mas percebam que esse tipo de pensamento faz com que os cristãos se acomodem. But do you know that while you are sitting back, the devil is not sitting back? Mas você sabe que enquanto você está acomodado, o diabo não está acomodado? He is busy destroying souls. Ele está ocupadíssimo destruindo vidas, destruindo almas. While you are sitting back, Enquanto você está acomodado, he is spreading false teachings. ele está espalhando falsos ensinamentos. While you are sitting back, Enquanto você está acomodado, your world is getting o worse. seu mundo está ficando pior. And in the end, God will blame you. E no final, Deus vai culpar você. You are the salt of the earth. Você é que é o sal da terra. You are the light of the world. Você é que é a luz do mundo. And if you sit back, your world is going to get worse. E se você se acomodar, o seu mundo é que vai se tornar pior. And God will judge you. E Deus vai julgar você. It is you that God is going to say, you lazy people. É a você que Deus vai chamar seus preguiçosos. So don't sit back. Então não se acomode. It is no excuse simply because the work is not easier. Não é desculpa simplesmente o fato do trabalho não ser fácil. Let us labor for the Master from the rising of the sun until it sets. Vamos trabalhar para o nosso Senhor desde o subir do sol até o pôr do sol. The second implication that we learn from this A segunda implicação que nós aprendemos disso aqui is that prayer is not an alternative to action. que a segunda coisa que nós aprendemos é que a oração não é uma alternativa para a ação. You see, again, a lot of Christians think like that. Percebam que muitos cristãos também consideram esse ponto, pensam assim. We are praying, they Nós say. estamos orando, eles dizem. We are praying. Nós já estamos orando. Now, there's nothing wrong with praying, E não tem nada errado em orar. but it is not enough. Mas não é suficiente. Praying alone is not enough. Orar somente não é suficiente. We must also be involved in evangelism. Com a oração nós também precisamos estar engajados no evangelismo. We must go from our knees into action.
Nós temos que sair dos nossos ninhos, dos nossos cantos confortáveis até lá no meio da ação. It is not enough to simply be on our knees. Não é suficiente estarmos somente nesses cantos confortáveis. After talking with God, we must go out and talk with people. Depois de nós falarmos com Deus em oração, nós devemos ir e falar com o povo em evangelismo. God has never said that it is just praying which will do the work. Deus nunca falou que era somente com oração que o trabalho seria feito. We must pray and we must preach. Nós devemos orar, mas também devemos pregar. It is not enough to simply pray. Não é suficiente simplesmente orar. In fact, if you are really praying, you will also go out preaching. De fato, se vocês estiverem genuinamente orando, vocês também vão se sentir comandados para ir e pregar. Because as you speak to God, God burdens you more for the people. Porque quanto mais você ora a Deus por esse avivamento, por essa obra, mais Deus traz peso ao seu coração por causa dessas pessoas. Those who really pray also really preach. Aqueles que verdadeiramente oram, verdadeiramente pregam. So, this is what we must do while we wait for true revival. Então percebam que é isso que nós precisamos fazer enquanto aguardamos por avivamento. The challenge is very big. O desafio é enorme. But let us beware of a kind of hyper-Calvinism Mas tenhamos cuidado com o hipercalvinismo. that emphasizes the sovereignty of God O hipercalvinismo que enfatiza a soberania de Deus. and kills human responsibility. E com essa ênfase mata a responsabilidade humana. Yes, let us pray for revival. Sim, vamos orar por avivamento. Yes, let us ask God to send us spirit-anointed preachers. Sim, vamos orar para que Deus nos envie pregadores ungidos. God-centered gospel preachers. Pregadores ungidos e que preguem centrados na palavra de Deus. But while we are praying, Mas enquanto nós estivermos orando, let us spend our time bombarding our nation with the gospel. vamos utilizar esse meio tempo para bombardear a nossa nação com o Evangelho. Whatever avenues might be available, let us make sure the true gospel of repentance is being heard. Sejam os meios que forem utilizados, vamos nos certificar de que o Evangelho do arrependimento está sendo pregado. Let us use literature. Vamos usar a literatura, Let us use the radio. vamos usar os rádios, Let us use the TV. usemos as TVs, Let us go out in the streets. vamos no meio das ruas, Let's go into homes. vamos entrar em lares, Let's stand on top of hills. vamos pregar nos topos das montanhas, Let's go into classrooms. vamos lá nas salas de aula, Let's go into homes. vamos entrar novamente em casas. Wherever there are ears to hear, let us preach the gospel. Aonde existir ouvidos para ouvir, preguemos o Evangelho. Let us tell of Jesus Christ. Vamos falar a respeito de Jesus Cristo. Let us share about this substitutionary death on Calvary. Vamos falar a respeito dessa morte substitutiva de Jesus lá no Calvário. Let's talk about how he justifies sinners. Vamos falar sobre como ele justifica pecadores. Let us talk about the regenerating power of the Holy Spirit. Vamos falar do poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Let us call men and women to repentance and faith. Chamemos homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Let us pray, but let us also preach. Vamos orar, mas também vamos pregar. Let us talk to God and let's also talk to people. Vamos falar com Deus, mas também vamos falar com as pessoas. And while we are busy doing this, E enquanto nós estivermos ocupados fazendo isso, may God open the windows of heaven que Deus nos abençoe abrindo as janelas dos céus. and pour down that blessing we have been crying E for. que Ele desça as suas bênçãos, as bênçãos pelas quais nós temos rogado. Send upon our day that great revival E mande no nosso meio um grande avivamento. so that we can see souls in their thousands and millions rushing into the kingdom. De forma que nós possamos ver milhares e milhares de almas correndo para o reino de Deus. Where we can see a glorious church in our own day. De forma que nós possamos ver nos nossos dias, nos dias de hoje, uma igreja gloriosa. Oh, may God do that for us. Oh, que Deus faça isso por nós.
to His glory and to His honor. para a sua honra e sua glória. Amen. Amém.